presidente do SESCOM, Zé Maria Chapina, é hoje o nosso convidado. Estamos conversando aí sobre temas relevantes, não apenas na conjuntura, como na área de atuação do SESCOM, que é a área de contabilidade, auditoria, perícias, etc. 3 notícias de hoje. Hoje nós estamos gravando o Diálogo Nacional aqui na sede do Centro de Integração Empresa e Escola, e hoje é o dia 29 de julho. Atividade industrial em São Paulo cai 12,8% em um ano. Fiesp. Jornada de trabalho no país perde quase 5 horas. Está na UOL. E desemprego recua para 14,8%. Dados divulgados hoje pelo SEAD e DIEESE. Você que é um homem, um líder empresarial e que atua em diversas frentes, como é que você está vendo a conjuntura? Com muita preocupação. Nós temos uma visão, e o governo com ações em sempre preservar a atual carga tributária, criando mecanismos de controle, de fiscalização, de punição. E na contrapartida dessa ação, nós não temos nenhum incentivo que o governo ofereça para o empreendedor nacional, para que ele tenha motivação para investir no seu negócio. Nós estamos assistindo aí uma total reversão do parque industrial do Brasil. Indústrias se desmontando e se transformando em revendedores de produtos internacionais. A maior tristeza, e eu tenho começado a colocar isso em ambiente já um pouco mais público, que é, por que as nossas fronteiras estão tão abertas com produtos de baixa qualidade que entram em nosso país, em detrimento à geração do emprego do brasileiro, em detrimento da indústria nacional. Que chega a ser até um pouco assim espantoso, não dá para entender a lógica. O empreendedor brasileiro ele tem que se submeter a controles rigorosos aí para atender o governo federal, estadual, tem o sistema público de escrituração fiscal, sistema público de escrituração digital, nota fiscal eletrônica, substituição tributária, carga social em cima de uma folha de pagamento, de um custo, de um valor hora, totalmente fora dos padrões competitivos do mercado internacional, tem que ter a preservação do meio ambiente, tem que se pensar inclusive na saúde pública, e ao adquirir um produto estrangeiro, ninguém analisa a origem de onde ele está vindo. Se o país que está produzindo aqueles produtos que estão entrando aqui, concorrendo com o nosso emprego nacional e com a nossa indústria nacional, se ele tem as mesmas qualificações que estão sendo exigidas do empresário nacional. Então a gente pega produtos que está vindo, por exemplo, vou citar da China, que não tem qualidade nenhuma, concorrendo e acabando com a empresa nacional. Por que ninguém alerta, ninguém se movimenta para começar a estudar e criar um certo protecionismo, incentivando a indústria nacional? Na maioria das vezes a matéria-prima básica está saindo do Brasil, exportada com benefícios e incentivos fiscais e retornando em produto completo em detrimento à indústria nacional. Então é triste, eu vejo que o Brasil ele está passando por um momento de controle, o governo deu uma certa estabilidade, ele está estável, mas ele precisa garantir mais o empresário nacional, o empreendedor nacional e o emprego no país. O que está acontecendo? Não adianta nós termos uma política que nós damos o assistencialismo social. Até onde nós vamos resistir a esse tipo de conduta política? Dar o peixe? Bom, não, vamos ensinar a pescar. Vamos dar educação aqui ao longo dos anos, onde as universidades, o governo tem que investir na educação do jovem, que será o nosso futuro líder. E do jeito que está acontecendo, ele está promovendo o comodismo do brasileiro. Ele não vai mais procurar trabalho porque ele está recebendo de graça, Bolsa Família e outras coisas mais. Desculpe a franqueza, não é nenhuma conotação partidária, não tem nenhuma tendência partidária, eu não tenho partido político nenhum. Quer dizer, a gente só ficou pontuando que estrategicamente nós estamos gerando uma população
com um assistencialismo que ele não se motiva a estudar e não se motiva a trabalhar, porque está recebendo de graça. Então vamos repensar esse modelo, né? E a questão trabalhista, ela é sufocante ao empreendedor. 130%, 120% custa o valor hora de quem trabalha na indústria. No comércio, você chega a um custo social de 80%. Uma carga tributária de 40% do PIB, quando os nossos países vizinhos estão com 18%, 20%, 22%. Não dá para competir. Então, o que o governo brasileiro pretende? Transformar aqui num parque de revendedores de produtos industriais, até onde nós vamos resistir? E aqueles que estão ainda explorando mercados internacionais, o governo tem que dar um incentivo à produção nacional. O micro e pequeno empreendedor, hoje ele está somente sendo punido. Ontem foi assinado um decreto no governo do Estado que visa aí dar alguns incentivos de financiamento à pequena empresa. Mas é pouco ainda. Ela está sendo muito punida. Eu tenho um certo receio que quando se fala no desemprego, a gente vê uma incoerência, né, nesta afirmação. Se a gente analisar as 3 notícias de hoje. A indústria crescendo, né, o desemprego caindo, né, aumentando. Como dá para entender essa lógica, né? Se está aumentando a indústria nacional, e como é que está caindo o desemprego? Então, como é que está aumentando o desemprego? Então tem alguma coisa que não está certa nessas estatísticas, né? E um ponto que preocupa também, né, Chapina, que 1.200.000 anos jovens que chegam ao mercado de trabalho batem com o nariz na porta. Né? Exatamente. E eu fico me colocando na posição dos jovens. Eu imagino o seguinte, os nossos netos, vendo tudo que está acontecendo com o dinheiro público, né? Nós pagamos os impostos, somos obrigados a cumprir obrigações, se não cumprirmos somos multados, e quando o dinheiro chega na mão do administrador e do gestor público, a gente só vê desvios de objetivos, não há retorno desse dinheiro para a sociedade em serviços públicos. Saúde, moradia, educação, segurança, você tem que ter sempre um plano complementar. E o jovem vem assistindo todos esses escândalos que estamos assistindo hoje no Congresso brasileiro, a que conclusão ele chega? Vale a pena você ficar no Brasil? O empresário nacional, será que ele está motivado a continuar produzindo no Brasil? Nós temos algumas empresas muito grandes que estão saindo do país e produzindo em outros lugares vizinhos aqui com uma carga tributária muito menor e empregos que estão sendo deixados de gerar aqui. Então precisamos fazer reflexão sim e propor uma reforma política, porque essa que está aí, eu acho que ela já está estressada, o que tinha que dar ela já deu. E nós não conseguimos com essa que está aí uma reforma tributária. Uma reforma trabalhista e uma reforma política que venha atender os anseios da sociedade. Eu sei que você é um estudioso dos assuntos relacionados com a ética. Ética empresarial e ética na política. Como é que você está enxergando hoje o comportamento nessas duas vertentes? Nós temos um momento aí de mudança cultural. As empresas, elas se adaptaram ao longo do tempo a um mercado de sobrevivência dentro da regra do jogo. Então nós temos aqui um desvio de conduta dos dois lados em termos de conduta ética, não generalizando. Mas a grande maioria, eu vou citar dados estatísticos. Tá? A arrecadação da Receita Federal, você tem 85% das empresas que são optantes pelos regimes simplificado, contribuem com imposto somente 15%. As empresas tributadas no regime de lucro real contribuem com os 85% da arrecadação. Quem imagina que o sistema público e todas essas exigências eletrônicas é só para os grandes, está muito enganado. É para pegar os pequenos. Então aí nós temos uma ética empresarial. Qual é? O não recolhimento dos tributos, como são devidos, o não cumprimento dos tributos, como são devidos, o não cumprimento da cidadania, porque tenta se adaptar a uma carga tributária elevadíssima que não dá para ser cumprida. Por outro lado, nesse cenário,
nós temos também a falta de ética na política, porque o que se recolhe de tributo, ele não volta ao cidadão. E aí você vê desvios de verbas públicas, como nós estamos assistindo, que eu vejo que nos próximos 5 anos, aproximadamente, com essa mudança cultural, nós teremos uma outra conduta da sociedade. E eu costumo dizer o seguinte, nós não devemos esperar nada do governo, o governo somos nós. É nós que temos que ditar a regra do que a sociedade precisa. Aqueles que estão lá legislando foram eleitos pelo povo. Então eles teriam que estar fazendo tudo em benefício do povo, e não é o que nós assistimos hoje. Então a ética na iniciativa privada com a ética pública, ela também está para ser recuperada e entrar num padrão que nós desejamos que aconteça, que é a união de todos e a cobrança do lado daqueles que estão no governo por mudança de comportamento e de cultura. Porque os empreendedores estão forçados a mudar o seu comportamento e a sua cultura da ética em função dos controles eletrônicos. Quando isso se acabar se nivelando, esses empreendedores estarão unidos para cobrar o governo para que faça a sua lição de casa direitinho. Aliás, eu vou citar aqui mais uma vez para encerrar esse bloco, Chapina, a encíclica recentemente divulgada, Papa Bento XVI. O título é Caridade na Verdade. E o Papa critica as questões éticas, particularmente o que aconteceu e que impactou o mundo inteiro com a famosa crise. Não é? O que aconteceu nos Estados Unidos da América, em que o sistema financeiro, simplesmente virando as suas costas para as questões éticas, fez o que fez e acabou impactando quem nada tinha com isso, que somos nós. Exatamente, é isso mesmo.